A gravação foi iniciada. Ok, obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, 18 de novembro de 2022, 8 horas e 33 minutos, estamos dando início à sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Peço a todos que abram o processo do AIM 4.141.858, Icotep, Indústria e Comércio de Tubos Especiais de Precisão Limitada, processo de minha relatoria. Dr. José Roberto Rosa está presente para fazer sustentação oral. Agradeço a presença do patrono. Vamos lá, deixa eu só abrir o processo. O processo são quatro condutas infracionais, tá? A primeira é deixar de pagar ICMS incidente em operações de remessa de mercadorias para industrialização efetuada por terceiros sem comprovação de retorno no prazo regulamentar. A segunda é deixou de pagar ICMS incidente em operações de prestação de serviço de industrialização efetuadas por terceiros, com interrupção de diferimento, evento ocasionado pela falta de escrituração das notas fiscais eletrônicas que acobertaram as operações. A terceira é deixou de escriturar notas fiscais relativas à entrada de mercadorias tributadas no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período. A quarta é deixou de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas às entradas de mercadorias tributadas no estabelecimento, sendo que já se encontravam escrituradas as operações do período, conforme comprovam o livro registro de entrada, né? Só para contextualizar, são duas acusações de deixar de pagar ICMS, uma por quebra de diferimento, as outras duas são de deixar de escriturar as notas fiscais de retorno e as notas fiscais com destaque de ICMS que se referiam à aplicação de mão de obra e materiais no processo de industrialização por conta e ordem. Doutor José Rosa, fica à vontade. Obrigado, doutor Silvio. Minha saudação a todos os juízes, à representação fiscal. É uma honra estar na 9ª Câmara e agradeço pela atenção de todos. Nesse caso, então, como o doutor Silvio contextualizou, nós temos uma situação interessante. O item 1 é retorno de industrialização, que a empresa não registrou as notas. O item 2 também é retorno de industrialização, mas aí há cobrança de mão de obra, que a empresa também não registrou as notas. E no item 1 e 2 está sendo cobrado ICMS sobre essas mercadorias que retornaram à industrialização e sobre a mão de obra de industrialização. No item 3 e 4 são as mesmas situações. No item 3, em relação às notas que retornaram à industrialização, está se multando pela falta do registro. E no item 4, em relação às notas das operações do item 2, está se multando pela falta de registro. Eu chamo a atenção nas folhas 1148, aí no finalzinho do processo, a gente colocou um memorialzinho curto de 3 páginas apenas, a gente tenta visualizar a situação. Ora, o que aconteceu com essa empresa é o seguinte: ela fez várias vendas de produtos de aço, de tubos e tal, e houve devolução de vendas. Devolução de vendas, uma quantidade grande. Ela precisava fazer um teste nessa mercadoria para ver a qualidade da mercadoria. E remeteu para aço tubo para fazer o teste se precisaria fazer novo beneficiamento nessa mercadoria. Sabemos que a Fazenda sempre diz, mesmo que se você pega uma mercadoria do estoque, mesmo que você mande para teste, segue a sistemática da industrialização por terceiro, né? Só que aconteceu que a Aço Tubo fez os testes e verificou que não havia necessidade de fazer nenhuma industrialização. Foi e voltou do mesmo jeito, consequentemente sem cobrança. Sem cobrança. Eu não sei se, certamente você já deve ter visto vários autos, porque hoje o fisco, pela nossa fiscal eletrônica, né, vê com facilidade entrada sem registro. E o que aparece de monte são notas sem repercussão financeira que acabam ficando numa gaveta e não são registradas, né?
volta de comodato, volta de depósito fechado, retorno simbólico. E essa situação, certamente aconteceu isso, não estou justificando. Tanto que, eu nem vou falar do item 3 e 4, deixou de registrar. É claro que a empresa solicita a possibilidade de relevação, a possibilidade de redução, que é mero caso regulamentar, deixou de registrar. São aquelas benditas notas que não têm repercussão financeira, que ficam numa gaveta lá, acontece com muitas empresas isso. Bom, isso é item 3 e 4, deixou de registrar. Agora, o que acontece é que a mercadoria voltou sem ter feito nenhuma industrialização. O CFOP diz isso, as notas estão nos autos, e o CFOP das notas de retorno, as notas não registradas, 5.903, retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo, que é o CFOP que se usa quando vai e volta do mesmo jeito, né? As notas da Açotubo que estão no processo. Agora, e aí, com todo respeito à douta representação fiscal, nas contrarrazões ela fala assim, mas se não registrou é porque queria ocultar as operações, né? Mas, olha, respeitosamente, isso está na página 1133, ocultar, não, desculpe, mas é pesado dizer isso, porque essas mercadorias foi vendida depois, foi vendida. Normalmente, isso é incontroverso. Agora, na suspensão, então, no item 1, página 1148, a gente faz um quadrinho bem simples lá, dizendo a acusação deixou de pagar o ICMS em operações de remessa de mercadorias para industrialização, sem comprovação de retorno no prazo regulamentar. A acusação é essa. O motivo do fiscal considerar sem comprovação de retorno está no termo circunstanciado, folhas 8. Aspas, a não comprovação resultou da falta de registro das notas fiscais de retorno emitidas pela Açotubo, o que equivale a dizer que não retornaram regularmente. Fecha aspas. Com o máximo respeito, eu digo, ok, houve uma irregularidade formal, houve um não registro. Mas isso não transforma o retorno em não retorno. O fiscal diz aqui, não retornaram regularmente. Ora, a suspensão é um instituto em que o imposto é adiado, mas você não corta o cordão umbilical entre a mercadoria e o seu proprietário, né? Então, se a mercadoria sumisse, não voltasse mais, não há dúvida que a Incotep teria que pagar esse imposto e multa. Mas está nos autos as provas de que as mercadorias retornaram. Na defesa, a empresa coloca folhas 1063 a 1065, nota por nota que foi, e a nota da Açotubo que voltou. Tudo dentro do prazo. Mas não foi escriturada. A falta de escrituração está devidamente punida no item 3. Está devidamente punida no item 3. Então, o retorno ocorreu dentro do prazo, as notas fiscais foram para a industrialização, não houve industrialização, voltaram do mesmo jeito, porque não havia nenhuma irregularidade técnica com a mercadoria, depois foram vendidas para outros clientes. Então, com todo respeito, penso que não se pode transformar falta de registro em falta de retorno, porque as notas estão aí. Né? Então, o retorno aconteceu. Agora, a falta de registro tem que ser punida, e foi, no item 3 disso. Disso a empresa apenas pede a possibilidade de redução, relevação e tal. Ora, é uma situação kafkiana, porque o fisco apresenta as notas de retorno para provar que não teria ocorrido o retorno regular, né? Então, e o item 2, também operações de industrialização, o item 1 é o mais forte, né? O item 2 são menos operações em que havia a mão de obra com diferimento e houve o não registro também. Mas essas foram apenadas no item 4. Ora, o diferimento é para a saída subsequente. Então, se nós temos a prova do retorno e houve a saída subsequente, então me parece que
na situação dos autos, o diferimento vai até a saída subsequente. Seria cobrar 2 vezes isso aí, porque não é incontroverso que houve a saída subsequente. Então, prezados senhores juízes, não é? Porque na industrialização, a regra é que o imposto seja efetivado no momento em que, após o retorno dos produtos industrializados ao estabelecimento de origem, autor da encomenda, por esse for promovida a subsequente saída dos mesmos. Então, com todo respeito, o retorno foi incontroverso, como demonstram as próprias notas fiscais acostadas pelo fisco, né? A falta de registro, ok. É a tipificação penal adequada. Falta de registro. Agora, daí dizer que não houve retorno, me parece algo exagerado, né? Exagerado. Portanto, essa é a situação. Entendemos que os itens 1 e 2 devem ser cancelados por isso, porque a tipificação penal já foi exercida no item 3 e 4 do auto de infração. É isso que gostaríamos de dizer, agradecendo pela atenção e estando à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Obrigado, doutor José Rosa, pela sustentação oral, pela objetividade, clareza aqui. Parece você dando curso para a gente aqui. Opa, o meu voto ele já estava disponível. Eu vou passar a leitura dele, ultrapassando alguns pontos aqui, tá? A partir do parágrafo 7º, tá? Do item 7. Antes de analisar o mérito, afasta preliminar relativa à portaria CAT 115/2014. Controle de qualidade e procedimento administrativo anterior à lavratura do AIM. Portanto, uma vez constituído o crédito tributário, resta claro que o procedimento foi previamente aprovado. Ademais, explica o ilustre juiz Dr. Augusto Toscano. Dr. Augusto Toscano. Não há na citada portaria CAT 115 qualquer disposição expressa no sentido de que o referendo da Comissão de Controle de Qualidade deva se constituir em peça integrante do auto de infração. Fecha aspas. Adicionalmente, sobre o tema, transcrevo parte do voto do ilustre juiz Ítalo da Costa Simonato e adoto como razão de decidir. Transcrevo o voto do doutor Ítalo, que foi proferido quando eu era presidente da 5ª Câmara Julgadora, e passo e continuo no meu voto. Nesse passo, considerando que existe obrigatoriedade de se instruir o AIM com o procedimento previsto na portaria CAT 115/2014, afasta a preliminar e passa ao mérito. No mérito, as acusações de deixar de pagar, ICMS dos itens 1 e 2 se relacionam, respectivamente, às acusações dos itens 3 e 4, de não escrituração de documentos de nota fiscais, documentos de entrada, notas fiscais eletrônicas, no livro registro de entradas. No item 1, o relatório circunstanciado informa que a falta de pagamento de imposto tem origem em, abre aspas, em operações de remessa de mercadorias para industrialização efetuadas por terceiro, sem comprovação de retorno no prazo regulamentar, fecha aspas. No item 2, a falta de pagamento do imposto se relaciona a, abre aspas, prestação de serviço de industrialização efetuada por terceiros com interrupção de diferimento, evento ocasionado pela falta de escrituração das notas fiscais eletrônicas que acobertaram as operações, fecha aspas. O relatório circunstanciado de folhas 8/10 informa os fundamentos das acusações dos seguintes termos. Sobre o item 1, diz o relatório, emissão de notas fiscais de remessa para industrialização por terceiros sem comprovação de retorno da mercadoria no prazo regulamentar. A não comprovação resultou da falta de registro das notas fiscais de retorno emitidas pela Açotubo, o que equivale a dizer que não retornaram regularmente, seguindo todos os preceitos. Não basta ver as notas fiscais sem os devidos registros. A infringência encontra tipificada nos artigos 409 e 410 do RICMES, conforme transcrito. Sobre o item 2, diz o relatório circunstanciado,
Documentos fiscais de prestações de serviço de industrialização efetuados por terceiro com interrupção de diferimento do ICMS, motivado pela não escrituração dessas notas de serviços. O evento de não escrituração impediu o prosseguimento de diferimento, conforme estabelece o inciso 3 do artigo 428. Vê-se que o AF, continuo no meu voto, vê-se que o AFR informa objetivamente que a falta de pagamento dos itens 1 e 2 tem origem na não escrituração das respectivas NFEs de retorno emitidas pelos destinatários das remessas. Argumenta recorrente que, abre aspas, a interpretação do autor do feito fiscal de que a ausência da escrituração dessas notas de retorno de industrialização tem força para exigência de imposto, na forma do quanto lançado no auto de infração, se traduz em verdadeira extensão do dispositivo legal, tido como infringido, artigo 409 do RICMES, fecha aspas. A DRF, sobre o item 1, argumenta que, abre aspas, ao não escriturar no livro registro de entradas as notas fiscais de retorno das mercadorias remetidas para a industrialização, a intenção do contribuinte é justamente ocultar tais operações, com o objetivo de suprimir a tributação na saída posterior dos produtos resultantes da industrialização. Afinal, se não houve registro fiscal na entrada dos produtos resultantes da industrialização, não houve registro da saída deles, nem a correspondência e incidência do imposto. Fecha aspas. No mesmo sentido, é a manifestação da DRF sobre o item 2. Assim como no item 1, diz a DRF, assim como no item 1, a falta de escrituração no livro registro de entrada das notas fiscais de serviço de industrialização efetuada por terceiros tinha como objetivo ocultar tais prestações, a fim de impedir a tributação na saída posterior dos produtos resultantes da industrialização. Afinal, se não houve registro fiscal de entrada, não houve registro final da saída, nem a correspondente incidência do imposto. Desta forma, afasta-se também a alegação de que não houve prejuízo ao erário. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Em que pese as alegações do fisco e da DRF, entendo que o item 1 e 2 devem ser cancelados. As mercadorias retornaram no prazo regulamentar. Tanto é verdade que o fisco, nos itens 3 e 4, acusa a falta de escrituração dos respectivos documentos que cobertaram o retorno. Com relação ao item 1, não há prova de que as mercadorias não retornaram no prazo regulamentar de 180 dias. O relatório circunstanciado afirma categoricamente que, abre aspas, a comprovação resultou da falta de registro das notas fiscais de retorno emitidas pela Açotubo, o que equivale a dizer que não retornaram no prazo regulamentar, fecha aspas. Ou seja, o fisco entendeu que a falta de registro da NFE de retorno no LRE é suficiente para comprovar o não retorno. Sem razão, para comprovar o retorno fora do prazo regulamentar, deveria o fisco demonstrar que as notas fiscais eletrônicas de retorno foram emitidas após escoado o prazo legal de 180 dias. Registre-se que a defesa junta a planilha na qual concilia a NFE de saída com a de retorno no prazo legal. As razões da DRF de existência de intenção de ocultar tais operações com o objetivo de suprimir a tributação na saída posterior dos produtos resultantes da industrialização não pode ser aceita para manter a acusação do item 1, pois, no caso, a acusação não se trata de levantamento fiscal, em que se presume saída tributada por falta de escrituração de NFE relativa à entrada de mercadorias. Assim, opino pelo cancelamento integral do item 1. Com relação ao item 2, assim como no item 1, a quebra de diferimento tem origem na falta de escrituração das notas fiscais de serviço. É o que informa o relatório circunstanciado. Abre aspas, documentos fiscais de prestação de serviço de industrialização efetuada por terceiros com interrupção do diferimento do ICMS, motivada pela não escrituração dessas notas fiscais de serviço. O evento de não escrituração impediu o prosseguimento do diferimento, conforme estabelece o inciso 3 do artigo 428, fecha aspas. O inciso 3 do 428 do RICMES, citada pela UFR, prevê a quebra de diferimento nos seguintes termos. Transcrevo o artigo 428 e passo a leitura apenas do inciso 3. Qualquer outra saída ou evento que impossibilitar o lançamento do imposto no momento expressamente indicado. Continuo no meu voto. A falta de escrituração da NFE relativa à prestação de serviço não impede o lançamento do
do imposto, vez que o imposto incide na saída. As hipóteses de quebra de diferimento elencadas nos incisos do 428 definem que a quebra de diferimento se relaciona à saída. No caso, a acusação não menciona qualquer evento relacionado à saída da mercadoria. Também, como no caso do item 1, sustenta a DRF a intenção de, abre aspas, ocultar tais operações com o objetivo de suprimir a tributação na saída posterior dos produtos resultantes da industrialização. Fecha aspas. Afasta o argumento, porque a acusação de falta de pagamento tem fundamento na quebra de diferimento por falta de escrituração de NFE relativa à prestação de serviço, e não na omissão de saída tributada pela falta de escrituração. Start, opino pelo cancelamento do item 2. Com relação aos itens 3 e 4, as acusações restam incontroversas. O apelo recursal informa expressamente que não houve escrituração da NFEs. Vejamos. Diz o apelo recursal. O que não houve foi escrituração, pelos motivos já explicitados, desnaturando a autuação tal como posta, eis que não há prejuízo de imposto, fecha aspas. Assim, no mérito, as acusações dos itens 3 e 4 devem ser mantidas. Afasto a alegação de confiscatoriedade da multa. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento legal. Compete apontar que a multa aqui exigida tem base legal, foi regularmente calculada e aplicada, estando os valores ora exigidos corretamente definidos e guardam proporcionalidade com os danos causados ao Estado e à sociedade pelo comportamento da autuada. Não cabendo indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada, pois se a multa aplicada é elevada é porque o legislador entendeu que a conduta também é grave. Com relação ao pedido de relevação redução das multas com fundamento no artigo 527-A do RICMES, informo que os itens 3 e 4 não exigem impostos. Registro que, em relação aos antecedentes, a DRF informa a existência de 12 AIMs lavrados contra a empresa, conforme consulta no sistema AIM Web, sendo que 5 desses outros AIMs, o contribuinte também foi autuado por falta de escrituração de notas fiscais, conforme consulta ao BO. Fecha aspas. Bem como que a autuada declarou, autuada é de grande porte, pois, abre aspas, declarou o valor total de operações realizadas no período de março de 2021 a fevereiro de 2021, 12 meses anteriores à lavratura do AIM, de R$ 179.877.202,80, fecha aspas. Assim, continuo no meu voto. Assim, levando-se em consideração o porte econômico da contribuinte e os antecedentes fiscais, entendo que as multas não devem ser relevadas. No entanto, com fundamento no artigo 527-A do RICMES, reduz as multas aplicadas nos itens 3 e 4 para 50% do valor exigido da autuação. Por fim, acolho o argumento da impossibilidade de cobrança dos juros acima da taxa Selic, tendo em vista a recente revisão da súmula 10 de 2017 desse tribunal, que assim dispõe. Transcrevo a súmula 10 e finalizo o meu voto. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para cancelar os itens 1 e 2, reduzir as multas dos itens 3 e 4, com fundamento no 527-A, para 50% do valor exigido na autuação e limitar a taxa de juros aplicada no AIM à taxa Selic. Só vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto está registrado, ele já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Rodolfo, quer fazer alguma manifestação? Bom dia, doutor Silvio, bom dia a todos. Bom dia, doutor Zé Rosa. Doutor Silvio, gostaria de juntar uma manifestação, sim. Já fiz até a solicitação. Pode ficar à vontade, doutor. Pode gravar ela e passar a leitura, se... Combinado.
penso que já está disponível para os senhores a manifestação. Apareceu? Está disponível. Se quiser passar a leitura, Tudo bem. vontade. Vamos lá. De antemão aqui, cumprimento a todos. Uma satisfação estar novamente na nona Câmara. Cumprimento ao Dr. José Rosa, com quem tive o prazer de aprender muito e me auxiliou muito no meu aprendizado para o concurso. Uma satisfação estar na presença do senhor. Eu gostaria de trazer aqui uma outra visão em relação à comprovação do retorno das mercadorias. Ela é bem pontual, então vou passar a leitura aqui da minha peça. Bom, conforme visto, o presente julgamento cuida do recurso ordinário interposto pela autuada, em que pese o bem elaborado voto do ilustre relator, ao qual rendo minhas homenagens, ousamos discordar em relação a alguns pontos que podem ser fulcrais do desfecho do presente processo. Vejamos, no caso de remessa para industrialização por encomenda, a suspensão da incidência do imposto é uma espécie de benefício tributário que visa facilitar a operacionalização por parte dos contribuintes. Referido benefício está sujeito à condição, conforme estabelece o próprio artigo 409 do RICS. Constitui condição da suspensão e do diferimento previsto nesse capítulo o retorno dos produtos industrializados ao estabelecimento de origem dentro do prazo de 180 dias. Vejamos, a legislação impõe ao contribuinte o dever de comprovar que houve o retorno das mercadorias ao seu estabelecimento no prazo de 180 dias. Assim, a comprovação do retorno é dever do contribuinte autor da encomenda. Salvo o melhor juízo, a simples emissão de nota fiscal pelo estabelecimento industrializador, desacompanhada de outros elementos, como conhecimento de transporte e a escrituração da nota fiscal de entrada pelo estabelecimento autor da encomenda, não é prova capaz de comprovar o retorno das mercadorias. Quando muito, a emissão de nota fiscal pelo industrializador comprovaria que houve emissão de nota fiscal de saída dentro do prazo de 180 dias, mas jamais poderia ser elemento hábil a comprovar o retorno da mercadoria ao estabelecimento autor da encomenda. Fazendo um paralelo com outras infrações, a exemplo do recebimento de mercadorias desacompanhada de nota fiscal, no caso de fornecedores em situação irregular perante o fisco, a simples emissão de nota fiscal pelo contribuinte irregular, consignando determinado contribuinte como destinatário, não é elemento suficiente para comprovar que houve a entrada de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Ou seja, a entrada de mercadoria está atrelada ao registro da nota fiscal de entrada. No presente caso, sendo a comprovação do retorno dever imposto ao recorrente, caberia a ele trazer aos autos elementos suficientes a comprovar o efetivo retorno, e não a mera emissão de nota fiscal pelo estabelecimento industrializador. Haja vista que não é o industrializador que está sob fiscalização. O artigo 5º do RICS é claro ao prever que o benefício fiscal que depende de requisitos não prevalecerá se esse não for satisfeito. Aí, eu repito aqui, então, assim, a simples emissão de nota fiscal não adimpliu o dever do encomendante comprovar o retorno da mercadoria em seu estabelecimento para 180 dias, razão pela qual o crédito constituído no item 1 deve prevalecer. Aqui vou fazer um parênteses em relação a uma possível posterior saída do estabelecimento encomendante. Caso essas mercadorias tivessem algum número de série, que fosse possível o rastreamento delas, e a autuada trouxesse aos autos uma nota fiscal de saída constando o número de série dessas mercadorias, talvez isso teria suprido a falta do registro de entrada, né, para configurar o retorno, mas não é o caso. A gente não tem nos autos nenhuma nota fiscal de saída em que há a individualização dessas mercadorias que foram remetidas para a industrialização. Então, aos nossos olhos, a simples emissão de nota pelo industrializador não comprova o retorno, comprova a emissão de nota. A infração do item 2 refere-se ao ICMS incidente na prestação de serviço de industrialização, o qual é diferido para o momento da saída definitiva das mercadorias do estabelecimento encomendante. Assim, nota-se que o diferimento está atrelado à mercadoria, ou seja, ao produto que foi remetido para a industrialização, retornou ao encomendante e posteriormente sairá do seu estabelecimento. No presente caso, da mesma forma que no item 1, a nota fiscal emitida pelo industrializador também não foi escriturada pelo encomendante.
Ocorre que a referida nota fiscal, nos termos do artigo 404, abarca não só a prestação de serviço de mão de obra, mas também a mercadoria remetida para a industrialização. Transcrevo o artigo 404. Logo, pelas mesmas razões já expostas quanto ao item 1, entende-se que não restou demonstrado o retorno das mercadorias ao estabelecimento comidante. Fato este que impede o fisco de verificar sua posterior saída, pois sequer é possível se afirmar com segurança qual é o destino dado a tais mercadorias. Conclui-se, portanto, que tal circunstância configura um evento que impossibilita o lançamento do imposto, no momento expressamente indicado pela legislação, sendo o ICMS exigido da autuada, conforme previsão do artigo 428, inciso 3 do RIPES. Assim, entende-se que deve prevalecer integralmente o crédito constituído no item 2. Quanto à redução da penalidade, em que pese já ser bastante conhecido por mim o posicionamento da Câmara, eu trago aqui algumas observações em relação à importância das obrigações acessórias e trago também a transcrição do artigo 527-A, ressaltando que o contribuinte não cumpriu simultaneamente as condições para fazer jus ao benefício, tendo em vista que ele não tem bons antecedentes fiscais, como os 12 autos de infração lavrada e 5 por infrações da mesma natureza, e também por ter porte econômico elevado, não merecedor do benefício. Então, a minha manifestação é essa em relação aos itens 1 e 2 e em relação à redução da penalidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodolfo, pela objetividade aí. Eu só vou reforçar aqui um, um parênteses aqui no meu voto, tendo em vista a manifestação da DRF. É um minutinho só um minutinho. Tá? Fiz uma preferência aqui, só para ter em vista a manifestação do Dr. Rodolfo. O que acontece? E que pese as alegações da DRF, mantenho o meu voto. Assinalo que não é necessária a prova do retorno, por meio de prova de transporte ou qualquer elemento probatório, pois nos itens 3 e 4 já fazem prova do retorno, vez que o fisco acusa de falta de escrituração de notas fiscais referente à entrada de mercadorias. Ou seja, o próprio fisco afirma que houve retorno ao apenar a contribuinte com falta de escrituração. Deixa eu só... Então, o que acontece aqui? Ao meu ver, aqui, e que pese a manifestação do Dr. Rodolfo, que ele cita o artigo 5º, nesse caso aqui, eu entendo que o fisco, ao acusar de falta de registro referente à entrada de mercadoria, ele próprio já assume que essa mercadoria voltou. Tá? Então, por isso que eu vou manter meu voto nesse sentido. Alguém tem alguma dúvida? Podemos encerrar os debates? Ok. Vou...
Doutor José Rosa, a decisão foi unânime, tá? Cancelamento dos itens 1 e 2 e redução dos itens 3 e 4 a 50% do valor exigido, com fundamento no 527A. Obrigado pelo comparecimento aqui. Se o senhor quiser sair, fica à vontade. Se o quiser acompanhar os demais julgamentos, também fica à vontade. Eu agradeço pela atenção, fica aqui meu respeito a todos, né? Senhores juízes, representação fiscal e ao Tribunal de Impostos e Taxas. Muito obrigado, um bom dia a todos e bom final de semana. Obrigado. Obrigado. Peço a todos que abram o processo do AIM 4047-438, Telefônica Brasil S.A. Processo é de minha relatoria. Doutor Rodrigo está para fazer sustentação oral. Só fazer a gravação da sustentação oral aqui. Eu já inicio os debates e passo a leitura das acusações. O AIM contém uma infração. Deixou de pagar ICMS por ter emitido notas fiscais de serviço de telecomunicações com valores de imposto destacado negativos, reduzindo os totais de débito de imposto lançado no livro registro de saída e declarou em dias os referidos documentos fiscais relacionados individualmente demonstrativo 2 são relativos à prestação de serviço de telecomunicação do contribuinte aos clientes e foram emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados. Essas notas fiscais de serviço de telecomunicações foram escrituradas no livro registro de saída, de forma resumida, juntamente com outras NFST, como previsto no artigo 5º da portaria CAT 7903, de modo que os saldos mensais de impostos a pagar foram reduzidos pelos valores negativos advindos dos documentos fiscais em questão. A infração consta detalhada no termo circunstanciado da ação fiscal, parte integrante desse AIM, estando comprovada pelas notificações do fisco e pelos demais documentos juntados. Rodrigo, pode ficar à vontade. Perfeito. Bom dia a todos, presidente, demais julgadores, representação fiscal. O recurso voluntário, o recurso ordinário desse caso é um pouco antigo, ele é de 2015, e o caso ele acabou sendo pautado em 2021, foi retirado de pauta e voltou hoje na nova composição. O recurso é bem longo e ele tem preliminares de nulidade, tem alguns pedidos sucessivos, mas eu vou pedir licença e focar minha sustentação oral na parte principal do mérito da questão dos descontos. O que foi autuado aqui, nós estamos tratando de operações de telecomunicação no ano de 2010 com relação ao serviço DDR, que nada mais é do que descagem direta ramal, que é linha fixa. É a linha fixa que antigamente era muito comum e hoje está praticamente em desuso e é usado basicamente por empresas. Então, a Telefônica, como funciona a logística desses contratos, esses descontos que estão sendo questionados nesse auto de infração? São grandes clientes, a Secretaria da Fazenda, inclusive, é uma delas, que precisa de uma grande quantidade de ramais para poder prestar o seu serviço regularmente. Então, a Telefônica firma esses contratos, que chama contratos de DDR, para fidelização do cliente, com a prestação de serviço de vários ramais. E tem uma logística para a formação do preço desses contratos. Então, o primeiro pilar da autuação, ele bate muito na questão da logística dos descontos que são concedidos. Então, eu vou fazer uma exemplificação. É um contrato que regula a minutagem dos valores. Então, um cliente consome, por exemplo, 5.000 minutos no mês, tem 5% de desconto. Se ele consome 10.000 minutos por mês, 10% de desconto e assim sucessivamente. Então, você tem uma tabela para a formação do preço. Então, a Telefônica vai lá, apura mensalmente quantos minutos aquele cliente consumiu. Feito isso, ela vê lá, aplica o desconto que é conferido, emite a nota fiscal com o valor definitivo, com desconto aparente e tributa tão somente o valor efetivamente praticado. É assim que funciona. Na ótica do fisco, esta forma de contratação seria condicional. Teria uma condição que é você consumir tantos minutos para poder ter desconto. E o segundo pilar da autuação é a existência de uma cláusula para uma rescisão antecipada, tem uma cobrança de uma multa indenizatória se o cliente ficar menos de 2 anos nesse contrato. Então, esses são os dois pilares que o fisco acusa minha cliente para desvirtuar esse desconto como se ele fosse condicional e não incondicional, como entende a Telefônica. Para a gente definir o termo condição, a gente precisa se remeter ao Código Civil, artigo 121. O que diz o Código Civil no artigo 121, quando ele define condição?
Condição é um negócio jurídico atrelado a um evento futuro incerto. Se a gente pegar esse contrato e analisar os dois principais pilares, seja a multa rescisória, seja a forma de cobrança dos minutos, não tem nada de incerteza. É um contrato que foi pactuado pelas partes previamente, foi livremente estabelecido, e aqui não tem nenhum evento futuro incerto. São preços mensais que são apurados, e uma vez emitida a nota fiscal, ela é definitiva. Você não tem nenhuma condição futura para mudar esse preço. O fato de existir eventualmente uma multa, se o cliente rescindir antes do prazo de 2 anos, isso não tem nada a ver com a formação do preço mensal que é apurada. São situações jurídicas distintas e que não se confundem. Então, na ótica da minha cliente, houve uma grande confusão aqui em misturar os elementos do Código Civil, o termo condição, porque é isso que a gente precisa analisar, trazer esse instituto do direito privado para o direito tributário e analisar na ótica do contrato se o elemento condição está presente. Na nossa ótica, não está. Então, é falaciosa a argumentação de que os descontos concedidos seriam condicionais por conta dessas duas cláusulas e dessa dinâmica que eu acabei de explicar. Um ponto importante é que o STJ ele já analisou essa questão e já tem uma súmula, que é a súmula 457, que ela já definiu o que significa os descontos incondicionais de ICMS nas apurações. O exemplo de lá é um pouco diferente, porque lá se analisa sobre a ótica de mercadoria. São as bonificações que são dadas quando você tem grandes empresas vendendo para grandes clientes. Mas, trazendo aquele exemplo para o nosso, a gente só tem uma diferença aqui. A gente está tratando de uma prestação de serviço, em vez de uma venda de mercadoria. Mas o conceito de desconto incondicional, ele continua presente da mesma forma, porque eu não tenho nenhum negócio jurídico atrelado a evento futuro incerto. A nota fiscal, novamente, acho que isso é o mais importante, ela é definitiva. Uma vez que ela é emitida, aquele preço é mantido, ele é fixo, e o contrato segue sua dinâmica ao longo do seu curso. Eu chamo a atenção também que eu juntei meus memoriais faz alguns dias e eu trouxe 4 elementos importantes nesses memoriais. A gente, como tem uma tese que está discutindo aqui questões de direito civil, direito tributário e direito regulatório, a gente tomou cuidado de contratar pareceres de 3 grandes professores. Então, temos o parecer do professor Heleno Torres, direito tributário, professor da USP, que analisou os contratos que foram objeto de autuação aqui e chegou à conclusão que os descontos da minha cliente são incondicionais. Temos o parecer do professor José Tavares Guerreiro, também da USP, que analisou o termo condição no Código Civil e as cláusulas contratuais que são questionadas aqui pelo fisco, e também chegou à mesma conclusão, de que essas cláusulas não estabelecem nenhuma condição para o direito civil. Portanto, a autuação teria que ser derrubada. E, por fim, como tem uma questão regulatória sobre essa multa que é cobrada na eventualidade de uma rescisão antecipada, nós pedimos o parecer do professor Floriano de Azevedo Marques, que foi, acho que ele mais do que ninguém tem propriedade para falar sobre o assunto, foi ele que escreveu o regulamento da Anatel das telecomunicações. Então, a multa prevista nesses contratos, como funciona? É uma multa que ela reduz com o passar do tempo. Então, quanto mais tempo você fica no contrato, ela vai caindo proporcionalmente. É a multa que todos nós temos com as operadoras hoje em dia. Se você cancelar o seu plano que você faz pessoalmente com a operadora antes do prazo, você tem uma multa que ela vai reduzindo com o passar do tempo. Então, essa multa não tem nenhum tipo de relação com o desconto que é concedido. É uma multa indenizatória, ela tem uma natureza de cláusula penal e pode ser aplicada, não só pode, como deve ser aplicada. Para um contrato ser cumprido, as partes devem ter direitos e obrigações. E essa é uma obrigação que, se não cumprida, ela é apenada com uma multa por rescisão antecipada. Outro elemento importante que a gente traz, além desses pareceres, são alguns precedentes. São alguns do próprio tribunal. Então, a Telefônica tem outros autos de infração também sobre o mesmo assunto, só mudando o período de apuração envolvido. E eu tomei cuidado de trazer 2 precedentes muito bem feitos, porque as câmaras entenderam muito bem a dinâmica e proferiram excelentes votos. Então, é a decisão da 6ª e da 10ª Câmara, que eu juntei nesses memoriais, que analisa muito bem as cláusulas contratuais e entendem que os descontos concedidos nesses casos são incondicionais. E, por fim, é uma decisão recente, uma decisão já da Justiça, foi um auto de infração que foi mantido pela Câmara Superior alguns anos atrás, e a Telefônica foi questionar esse tema em juízo. E o Tribunal de Justiça, em julgamento realizado há poucos meses, deu ganho de causa com a Telefônica, foi um caso que teve uma perícia contábil, foi comprovado que esses descontos não estão atrelados a um evento futuro incerto, e como não poderia deixar de ser, essa decisão transitou em julgado. Então, a Telefônica já tem um trânsito em julgado favorável no Judiciário sobre a mesma discussão que estamos tendo aqui hoje de um auto de infração idêntico, só mudando o período de apuração. Então, com base no que foi exposto, eu peço o provimento integral do recurso ordinário para o fim de que a exigência fiscal seja totalmente cancelada. E fico à disposição no caso de qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo, pela objetividade e clareza da sustentação oral. Meu voto também já estava disponível. Eu vou passar a leitura diretamente dele, ultrapassando aqui a
a leitura do relatório, tá? E, de fato, o auto já estava parado há um tempo, né? E eu também já tinha colocado ele em pauta numa sessão que o governo acabou dando feriado, então ele voltou para minha carga aqui, tá? Passar a partir do item 7. O AIM contém acusação de deixar de pagar ICMS, abre aspas, por ter emitido notas fiscais de serviço de telecomunicação com valores de impostos destacados negativos, reduzindo os totais de débitos do imposto lançado no livro de registro de saída declarados em GIA. O julgador tributário manteve integralmente a acusação. Inicialmente, em relação ao recurso ordinário, não conheço dos argumentos relativos à taxa de juros aplicada. Isso porque a autuada, no apelo recursal, informa que o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviços Móvel Celular e Pessoal, da qual a autuada faz parte, obteve medida judicial favorável à sua tese, mandado de segurança coletivo número tal. Nesse passo, tendo em vista a existência de medida judicial, impõe-se em relação à matéria o não conhecimento pela concomitância nos termos do artigo 30, parágrafo 1º e 2º da Lei 13.457/09. Registro que, em situação similar à greve de Câmara Superior, no julgamento do AIM 4033.687/6, decidiu pelo não conhecimento da matéria. Transcrevo parte do voto e continuo no meu voto. Assim, não conheço das alegações trazidas no tópico ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros de mora exigidos. Folhas 4.111. Preliminarmente, alega-se nulidade da autuação por incompetência das autoridades fazendárias de Campinas para promover a fiscalização e proceder à lavratura do AIM. Afasta preliminar. Inexiste o alegado vício de incompetência das autoridades fiscais fazendárias de Campinas para a lavratura da autuação fiscal. A alegação já foi trazida em diversos AIMs lavrados, e em alguns casos contra a autuada, e esse tribunal já se posicionou no sentido de que não existe previsão legal que limite a área de atuação da autoridade fazendária, a circunscrição da Delegacia Regional Tributária de Lotação. Nesse sentido, transcrevo parte de decisões em que se afastou a mesma alegação e que a contribuinte é parte. Transcrevo a decisão do AIM 4047.439, dígito 2, 4058.519, dígito 0, e continuo no meu voto. Também do 4018.918. Destarte, considerando a existência de ilegalidade quanto à competência da autoridade fiscal fazendária na fiscalização lavratória da AIM, afasta a preliminar e passo ao mérito. No mérito, alega-se direito da recorrente ao não recolhimento de ICMS sobre valores concedidos a título de desconto incondicional, caráter incondicional dos descontos concedidos pela recorrente e validade do procedimento adotado pela recorrente com base no convênio 115/2003. As razões de mérito não podem ser acolhidas. As teses trazidas no tópico direito da recorrente ao não recolhimento de ICMS sobre os valores concedidos a título de desconto incondicional e caráter incondicional dos descontos concedidos pela recorrente não revelam erro no trabalho fiscal. O termo circunstanciado do trabalho fiscal, juntados às folhas 5/29, demonstra as razões pelas quais o AIM foi lavrado e pormenoriza o trabalho fiscal. As teses acima mencionadas não demonstram erro no trabalho fiscal, pois o fundamento de validade do AIM não está baseado na desqualificação do desconto de incondicional para condicional. O fundamento de validade da lavratura do AIM reside na constatação da existência de emissão de notas fiscais de serviço de telecomunicação com valores de impostos negativos, em total afronta à legislação, pois o procedimento implicou ICMS negativo, que impactou no recolhimento do imposto de outras operações. Como informado no termo circunstanciado do trabalho fiscal, não há amparo legal para a emissão de notas fiscais negativas. Assim, pouco importa, abre aspas, a situação em que se deu a emissão da nota fiscal de serviço de telecomunicação. Vejamos, diz o fisco, todavia, não importa a situação em que se deu a emissão das NFST com totais de base de cálculo e de imposto negativos, pois não há nenhum amparo ao procedimento adotado pelo contribuinte. Ainda que o contribuinte resolvesse conceder ao cliente
créditos, descontos, bônus, promoções, etc., em itens da nota fiscal que reduzissem os totais da base de cálculo do ICMS, é patente que esses valores das notas fiscais não poderiam ficar negativos. Como já visto, um valor negativo de nota fiscal de serviço de telecomunicação acaba por transformar esse campo de débito de imposto num campo de abatimento de imposto, funcionando como um crédito, mas de maneira totalmente irregular. Frise-se ainda que o destaque do imposto no documento fiscal faz parte do procedimento do lançamento de ICMS, ou seja, da constituição do crédito tributário. Ao emitir a nota fiscal de serviço de telecomunicação com valor de ICMS negativo, o contribuinte acaba por desconstituir o crédito tributário das suas outras notas fiscais de serviço de telecomunicação emitidas, em procedimento totalmente contrário à legislação. Embora tenhamos analisado e refutado algumas alegações apresentadas pelo contribuinte na tentativa de justificar as suas práticas, convém reforçar que a motivação para a lavratura da IEM foi a falta de pagamento de imposto decorrente da emissão de notas fiscais de serviço de telecomunicação do contribuinte com valores totais e base de cálculo de ICMS negativos, que constitui a irregularidade principal objeto do presente trabalho fiscal. Portanto, não cabe aqui nos estendermos sobre diversos tipos de descrições de itens negativos inseridos nas notas fiscais de serviços de telecomunicação, eis que não há previsão legal nem qualquer outra justificativa que ampare a emissão de notas fiscais de serviços de telecomunicações com valores totais e base de cálculo e ICMS negativos. Fecha aspas. Continuo no meu voto. Registre-se que a autuada não trouxe qualquer documento que demonstre que os valores negativos têm origem em contratos com cláusulas que contêm os descontos condicionais. Tanto a defesa quanto o recurso ordinário não foram instruídos com contratos que demonstrem a emissão das notas fiscais negativas, que demonstrem a emissão das notas fiscais negativas, que demonstrem que a emissão de notas fiscais negativas tem amparo em cláusulas de descontos condicionais. Como mencionado, não há amparo legal para a emissão de notas fiscais que indiquem o imposto negativo, que é compensado com o imposto a recolher em outras operações. Nesse sentido, as teses trazidas no tópico direito da recorrente ao não recolhimento do ICMS sobre valores concedidos a título de desconto incondicional e caráter incondicional dos descontos concedidos pela recorrente não afastam a acusação. Alega a recorrente, sem razão, que o procedimento adotado está de acordo com o Convênio 115/2003. A legislação citada não permite a emissão de notas fiscais com valores negativos. Não identifico na citada legislação permissão para emissão de notas fiscais negativas. Aceituo que, embora a autuada mencione que o procedimento está de acordo com o Convênio 115/2003, em momento algum indica ou especifica qual dispositivo legal ampara o procedimento da emissão em valor negativa. Não há como acolher a tese para afastamento da multa com fundamento no artigo 100, inciso 3 do CTN. A validação do recebimento dos arquivos pelo sistema Cefaz não implica em concordância expressa dos valores declarados. A validação do recebimento dos arquivos tem como finalidade atestar que o arquivo foi corretamente enviado e recebido pelo sistema eletrônico da Cefaz. O sistema de recebimento não faz prévia auditoria dos valores transmitidos, apenas tem o condão de atestar o recebimento dos valores no sistema da Cefaz. Assim, não se configura a prática reiterada de aceitação da emissão de notas fiscais eletrônicas de telecomunicações com valores negativos, como quer fazer crer a recorrente. Pois, como dito, o sistema não faz prévia auditoria sobre os valores constantes dos documentos fiscais emitidos. Afasto a tese de reenquadramento da multa. Os fatos narrados deste AIM têm como fundamento a constatação de que a autuada emitiu notas fiscais de serviço de telecomunicação com valores de impostos negativos. Não se trata de erro na determinação de base de cálculo. As decisões que a autuada cita no apelo recursal se refere a situações em que a autuada não levou à tributação desses pontos condicionais. Nesse caso, o fundamento da acusação leva em consideração a existência de notas fiscais com valores de impostos negativos e não a existência de valores que deveriam ser incluídos na base de cálculo de imposto. Portanto, não há como acolher a tese de reenquadramento
para a linha C, como requer a autuada. Por outro lado, tendo em vista a alteração promovida pela Lei 16.497/2017, com fundamento no artigo 106, a multa passa de 150% para 100% do valor do imposto. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento de dever legal. Compete apontar que a multa aqui exigida tem base legal, foi regularmente calculada e aplicada, estando os valores ora exigidos corretamente definidos e guarda proporcionalidade com os danos causados ao Estado e à sociedade pelo comportamento autuado. Não cabendo indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada, pois se a multa aplicada é elevada é porque o legislador entendeu que a conduta também é grave. Por oportuno, ressalto que não cabe esse órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457/09. Também, por força do artigo 28 da Lei 13.457/09, afasto os argumentos de indevida aplicação de multa sobre o valor atualizado do principal e a possibilidade de juros e possibilidade de incidência de multa sobre os juros. A Igreja Câmara Superior firmou o mesmo entendimento. Transcrevo decisão da Superior e registro a súmula 13 de 2018, que trata da matéria. Ante exposto, considerando as provas dos autos, conheço parcialmente do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, com fundamento no artigo 106 do CTN, reduzir a multa que passa de 150% para 100% do valor do imposto. Só vou registrar o voto e eu já abro para discussão. O voto está registrado. Doutor Rodrigo está presente para esclarecer alguma eventual dúvida. Alguém tem alguma... O voto também já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida? Alguma manifestação? Vou encerrar os debates e passar ao voto, então. Doutor Rodrigo, julgamento está encerrado, decisão unânime pelo conhecimento parcial do recurso e parcial provimento para redução da multa. E com relação aos juros, tendo em vista a existência do mandato de segurança coletivo, que já abarca a situação, já vai limitar também os juros à taxa Selic, né? Eu não conheci da matéria. Tá ok? O senhor pode ficar à vontade, quiser se retirar também, fica à vontade. Bom dia. Ok, obrigado. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Passar ao AIM 4013-361, DHL Logística Brasil Limitada, processo de minha relatoria. Eu havia apresentado meu voto em sessão anterior, o doutor Walter levou em vista, a doutora Amanda está para acompanhar o julgamento. Se alguém ficar em dúvida, ela pode esclarecer as questões. Pode ficar à vontade, doutor Walter. Presidente, embora esteja acompanhando o relator 100%, né, do seu voto, vou fazer a leitura aqui rápida do que eu concluí também. Presidente, pedir vista dos autos para melhor ponderar sobre os relevantes fundamentos adotados nas razões e decidido do outro juiz relator, doutor Silvio Kichonaga, cujo relatório bem elaborado adota em sua integralidade. Acompanho integralmente a conclusão do voto do ilustre relator, o que tange ao item 3 do auto de infração. Verifica que os instrumentos contratuais anexados aos autos, instrumento de acordo, carta Magazine Luiza, multa de plano de recuperação judicial, folhas trais, celebrado em 27 de outubro de 2008,
dão conta de um acordo para adesão da requerente à recuperação judicial do seu cliente, gradiente, por meio de quitação de dívida regularmente constituída pela prestação de serviço de armazenagem, por meio de recebimento de crédito da Magazine Luiza diretamente na conta corrente da recorrente, com o compromisso de abatimento em dobro da dívida. Assim, para mim, ficou configurada a ingerência da recorrente nas operações entre o seu cliente gradiente e o cliente deste, Magazine Luiza, pois nas cláusulas 2.1 e 3.1 do acordo, folhas tais, a recorrente concorda expressamente com o valor a ser negociado com a Magazine Luiza, mediante recebimento diretamente na sua conta corrente e abatimento em dobro da dívida da gradiente no texto. Né? No texto. Aí eu transcrevo as cláusulas 2.1 e 3.1 e destaco aqui os pontos, né? Por exemplo, no cláusula 2.1, pelo preço certo e ajustado de 1.645.000, conforme lista anexa, a DHL concordando com o preço, né, que a gradiente praticaria com a Magazine Luiza. E na cláusula 3.1, eu destaco o seguinte: o valor efetivamente recebido pela DHL, em função da venda das mercadorias armazenadas, será descontado em dobro para fins de abatimento da dívida. No meu voto. Dessa forma, como condição à adesão da recorrente ao plano de recuperação, a gradiente ofertou os seus créditos creditórios, materializados por meio de operações futuras de vendas ao Magazine Luiza, não podendo a recorrente alegar a sua falta de responsabilidade por eventuais pactos firmados entre o Magazine Luiza e a gradiente, devido ao seu interesse direto na operação triangular, conforme o modelo de carta aprovada para o envio ao Magazine Luiza para pagamento direto na sua conta corrente, folhas tais. Além disso, o primeiro aditivo ao instrumento de acordo, cláusulas 2.1 e 2.3, em 27 de novembro de 2008, folhas tais, ao meu sentir, novamente não deixa qualquer margem para dúvida sobre a participação direta da recorrente na operação mercantil, inclusive com a negociação do preço praticado na venda pela gradiente com os seus funcionários. Vale ressaltar que neste caso, os pagamentos efetuados pelos funcionários da recorrente também foram destinados à sua conta corrente, mediante abatimento em dobro da dívida da gradiente. E aí eu transcrevo novamente as cláusulas 2.1, 2.3, destaco aqui a parte em relação aos produtos ainda armazenados na DHL e não fizeram parte da listagem de produtos vendidos ao Magazine Luiza. E no final, pelo preço e condições previsto no anexo 2 desse aditivo. E na cláusula 2.3, eu destaco o seguinte: em função da venda direta dessas mercadorias aos funcionários da DHL, será descontado em dobro para fins de abatimento da dívida. E retorno ao voto aqui. A recorrente agiu como verdadeira comercializadora dos produtos, já que participou ativa e diretamente na formação do preço e determinando ainda que o valor da venda fosse depositado diretamente na sua conta corrente, com o abatimento da dívida pelo dobro do valor recebido. Assim, a infração apontada no item 3 do auto de infração, em decorrência das operações com o Magazine Luiza e seus funcionários, por decorrência do interesse comum, deve ser atribuída à recorrente, pois a legislação tem o direito de arbitrar o valor da operação nos termos, só fazer uma correção aqui, presidente, nos termos do artigo 493 do RICMES, quando os documentos, no caso em julgamento, comerciais e fiscais, revelam negócio jurídico simulado, nos termos do artigo 67 do Código Civil. E aqui eu transcrevo, né, por que eu cheguei a essa conclusão, que o arbitramento decorre também de um negócio jurídico simulado, no artigo 67, parágrafo 1º, inciso 1. No voto aqui, eu esclareço o seguinte: para que não pague dúvidas sobre o entendimento expressado sobre a simulação, vez que subsistiria o ato de simulado se a sua substância e forma fossem válidas, no caso em julgamento, a forma de cessão de direitos é válida, mas a sua substância ou conteúdo, não, tendo em vista que é possível inferir que o preço real da venda é aquele fixado e desconto condicionado no instrumento de acordo e primeiro aditivo. Em relação às demais conclusões do doutor relator, acerca do não provimento do recurso de ofício, item 1 do auto de infração, e pela manutenção dos créditos, tributários dos itens 2.4, acompanha integralmente o seu voto, até porque são consequências tributárias naturais das atividades dos contribuintes.
Por fim, também acompanho o voto do relator sobre a questão do juros Selic, devendo ser aplicado o novo entendimento da súmula TIC número 10, revisado em 9 de 6 de 2022. Tá como voto, presidente, para acompanhar o seu voto. Obrigado. Obrigado, doutor Walter. Alguém tem alguma dúvida? Não. Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Julgamento encerrado. Doutora Amanda, então, continua o meu voto que eu já havia proferido, tá? Pelo parcial provimento, tanto do recurso de ofício quanto do recurso ordinário. Tá certo. Okay? Obrigado, bom dia. Obrigada a todos, bom dia. Passar o último processo da pauta, a IM 4081-547, PIM Materiais e Aparelhos Elétricos, Eireli EPP. Doutor Carlos é o relator, fica à vontade, doutor Carlos. Obrigado, presidente. Vamos lá. Só um minutinho. Presidente Walter é composto de 2 autos de infrações, que eu vou ler a infração rapidamente, deixou de pagar o ICMS montante de tanto, no período de janeiro de 2014 a 2015, por falta de emissão de escrituração de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, titulado Falta de pagamento de ICMS devido pelas operações próprias e saída de mercadorias de produção própria sujeitos ao regime de substituição tributária. O item 2 deixou de pagar o ICMS valor de tanto no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2015, intitulados ICMS, por falta de ser titulados como ICMS devido nas operações subsequentes na qualidade de substituto tributário. Eu preciso arrumar aqui depois. Valores pelos quais era responsável pela retenção na qualidade de contribuinte substituto e por se tratar de operações de saída de mercadorias sujeitas a substituição tributária, indicados no artigo 319 do RICMAS, estabelecimento fabricante localizado nesse estado, com destino a estabelecimento localizado em território paulista. Conformada, a recorrente apresentou defesa de folhas 363428, a autoridade fiscal apresentou suas contrarrazões, da qual a autoridade em primeira instância converteu o julgamento de diligência para a cientificação da atuação pela parte interessada por meio postal, juntados os recibos de postagem, cientificação de publicação pelos responsáveis solidários, bem como a manifestação do agente atuante acerca da atuação da recorrente acerca de uma auto-infração, a menção apenas do relatório circunstanciado, não havendo nenhuma ordem de serviço que pudesse ensejar o auto-infração lavrado. O agente se manifestou em cumprimento da diligência, a representação fiscal apresentou seu parecer como considerou a diligência cumprida, a recorrente apresentou aditamento de defesa de folhas 457 e 523, e a autoridade julgadora de primeira instância converteu novamente o julgamento de diligências de folhas tais para que o agente atuante exercesse o direito de se manifestar sobre o aditamento de defesa, bem como auditar os documentos trazidos pela recorrente acostados ao aditamento. O agente atuante se manifestou acerca do aditamento da defesa, afirmando que a recorrente nada se acrescentou aos argumentos da defesa original, caracterizando tal atitude como meramente protelatória do processo de julgamento e representando as suas contrarrazões. A recorrente, as folhas tais, se manifestou acerca do retorno de diligência, reiterando o pedido total em procedência da auto-infração. A decisão de primeira instância de folhas tais julgou procedente a auto-infração e ratificou as multas e manteve a solenidade do sócio da recorrente.
a recorrente apresentou recurso ordinário, representando os argumentos apresentados em sua defesa e requerendo a exclusão do sócio na qualidade de responsabilidades solidárias, não tendo os solidários apresentado recurso, apesar de intimados. A apresentação fiscal apresentou suas contrarrazões ao recurso ordinário, rebatendo os argumentos apresentados pela recorrente e prognando pelo não provimento do mencionado recurso. Os autos foram encaminhados para a terceira Câmara deste egrégio Tribunal de Impostos, tendo o ilustre relator Belmar Costa Ferro, anulando a decisão de primeira instância e determinando o retorno aos autos ao julgador monocrático para que fosse proferida nova decisão. Foi proferida uma nova decisão em primeira instância, julgando procedente o auto de infrações e florestais. A recorrente apresentou novo recurso ordinário, reproduzindo os mesmos argumentos anteriormente expedidos. A representação fiscal se manifestou pelo provimento parcial do recurso, apenas em relação à limitação dos juros recebidos. Esses autos vieram conclusos. Vamos direto ao voto. Em primeiro plano, cabe destacar que, embora a recorrente tenha alegado nulidade de auto-infração, vejamos, a fiscalização destaca que a OS Folhas 448 foi assinada pelo senhor Rubens Carvalho de Mota, qualificado como contador, procurador da recorrente, como consta a Cadesp Folhas 28. No qual constam informações prestadas pela própria autuada. O contabilista responsável autuado é o próprio senhor Rubens Carvalho Mota. A fiscalização juntou diversos documentos, tais como demonstrativos, com operações por CFP, GIA, tabela com notas fiscais, documentos fiscais para amostrados, registros fiscais cadastro e cadastro CNPJ, não cabendo a alegação de que a fiscalização fisco não juntou documento que comprovasse as infrações lançadas. A fiscalização elaborou um relatório circunstanciado, folhas 7 a 9, não merecendo ser recolhido o argumento que foi juntado demonstrativo de débito fiscal, que consta em folhas 4 a 6. Em relação ao aviso de recebimento, foi autuada a publicação no Diário Oficial acerca do auto-infração lavrado, folhas 358, nos termos do parágrafo 3º, artigo 34 da 3.457, tendo a fiscalização esclarecido que não foi possível a entrega da comunicação da lavratura da auto-infração e o endereço do autuado solidário, folhas 441. Por conseguinte, ao contrário da lavratura da auto-infração, obedeceu às regras previstas no artigo 142 do CTN, estando em perfeita consonância com o mencionado dispositivo legal, motivo pelo qual faço preliminares de nulidade. No tocante à nulidade da decisão proferida em primeira instância, há de se destacar que, ao contrário da primeira decisão de primeira instância, anulada pela terceira Câmara Julgadora, folhas 2.905 a 2.907, entendo que a decisão aquela não havia se manifestado acerca de provas trazidas pela recorrente aos autos intempestivamente. A nova decisão proferida em primeira instância analisou a matéria florestais, fazendo expressa menção às provas 538 a 571, bem como apreciando a declaração de vistoria elétrica de florestais, expondo seu entendimento com base das provas trazidas e motivando sua decisão, não havendo que se falar em nulidade dessa decisão. No mérito, cabe destacar que a infração foi apurada por meio de elaboração de demonstrativo pela fiscalização, acostados florestais, com base nas informações fornecidas pela própria recorrente em sua escrituração fiscal, ou seja, com base nas notas fiscais eletrônicas por ela emitidas, florestais, e nos livros fiscais florestais. A recorrente informou em seu registro de inventário peças para assistência técnica, CFLP 1102, e entradas para conserto, CFLP 1905, devoluções, CFLP 5.915, argumentos que emitiu cartas de correção para retificar informações equivocadas, ou seja, confessões e sem informações corretas. Por outro lado, ao contrário do que alega, não se trata de auto de infração com exigência de imposto apurado por meio de levantamento fiscal, nos termos do artigo 509 ou 509-A do RICMES. No tocante à alegação que possui atividade de comércio atacadista, conforme o registro da Jucesso, a Prefeitura e outros documentos que, por mero erro material e involuntário, não efetuam a comunicação à Cefaz, a confissão da falta da comunicação do Cadesp e da Cefaz, folhas 3.049, e a alteração do KNAI de sua atividade principal. Em sua declaração de vistoria, folhas 2.627, que descreve que o local foi vistoriado, não possuía máquinas operatrizes ou outras equivalentes, em 26 de novembro de 2018. A fiscalização afirma que, diante deste fato, fica sem saber se em períodos anteriores havia ou não existência de tais máquinas operatrizes ou outras equivalentes, bem como os setores fabris, onde os produtos com NCM final 00, final
final 4000, final anterior 1000, final 4000, final 5000, final 6000 e vários NCMs que pudessem ser fabricados, já que o tamanho do estabelecimento pode variar com o tempo, e a vistoria não abordou tal possibilidade. Relativamente ao exame das contas de luz, afirma que, embora não tenham sido juntadas as tais contas citadas na declaração de vistoria de florestais, bem como se o endereço do estabelecimento da recorrente durante o período da que se refere à autofração pudesse existir outras contas, departamentos ou setores que pudessem utilizar os produtos de NCMs descritos, à época dos fatos narrados no ato fração, mesmo porque a fabricação nem sempre começa com matéria-prima, podendo ter ocorrido montagem ou outras etapas fabris com consumo moderado de energia. Neste ponto, fica acertada a decisão proferida em primeira instância na parte que rejeita a declaração de vistoria como meio de prova tendente a comprovar que não existe evidência de consumo de energia que demonstre a capacidade fabril mesmo de pequeno porte. As notas fiscais constantes demonstrativas folhas 39 e 54 foram devidamente emitidas como não tributadas, com informações de que o ICMS foi pago por substituição tributária e aquisição anterior, embora a recorrente fabricasse os produtos discriminados naquelas notas fiscais, o que descaracteriza a condição de contribuinte substituto, sendo devido o ICMS tanto pelas operações próprias como nas operações subsequentes, na condição de substituto tributário, estando ciente dessas operações os sócios da recorrente, conforme informado pela fiscalização, folhas 9, transmitindo o ônus da inadimplência a terceiras, destinatárias das notas fiscais, que recebe mercadoria e que acredita que sobre a qual foi recolhido o imposto devido, como bem salienta a decisão da primeira instância. Quanto à responsabilidade solidária do sócio, essa restou perfeitamente delineada no artigo 10, inciso 13, a linha H da Lei 6.374, segundo o qual é responsável solidariamente a pessoa natural na condição de sócio ou administrador, de fato ou de direito de pessoa jurídica, pelo débito fiscal desta última, quando tiver contribuído para a pessoa jurídica incorrer em práticas lesivas ao equilíbrio concorrencial em razão de descumprimento da obrigação principal ou aproveitamento de crédito fiscal indevido. No tocante à alegação e avaliação dos princípios da legalidade e vedação do confisco, cabe observar que não merece guarida, pois a competência do julgamento administrativo é restrita ao cumprimento do ordenamento legal, não podendo discutir a inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz, conforme dispõe o artigo 28 da 13.457, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta de inconstitucionalidade ou por decisão definitiva do STF, em via incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato normativo. Deste modo, sendo que o agente administrativo agiu nos termos da lei, meu entendimento é no sentido que a legislação tributária em vigor é vinculante para que a atividade do lançamento efetuada pela fiscalização, devendo o órgão de julgamento verificar a aplicação, haja visto que o órgão de julgamento e o fisco paulista estão vinculados à lei e à obediência ao princípio da legalidade, não havendo assim que se falar em ofensa aos princípios constitucionais mencionados. Por outro lado, entendo que o agente fiscal observou a legislação, que regulamenta a matéria e aplicou os percentuais de multas indicados, sendo as capitalizações equivalentes e as correspondentes e os tipos jurídicos invocados nas normas mencionadas, não agindo de forma arbitrária, mas em decorrência da prescrição legal e o fato narrado e enquadrado como hipótese de penalidade por descumprimento de uma obrigação, não cabendo qualquer recado, nem mesmo a redução de penalidades, tendo em vista tratar de infrações de tributo devido. Tendo a consideração da recorrente sobre a questão da taxa Selic, quanto à limitação de juros, os juros móveis, eu aplico a questão da nova súmula 10. Antes, disposto, decido por conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento para limitar o juro e manter a decisão proferida em primeira instância nos demais itens do voto de infração. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. O voto já estava disponível. Alguém tem alguma dúvida? Encerrar os debates e passar ao julgamento. Está registrado, presidente.
Encerrado o julgamento do AIM 4081.547, contribuinte PIM Materiais e Aparelhos Elétricos Eireli EPP, recurso ordinário conhecido e provido parcialmente nos termos do voto do relator, decisão unânime. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e da transmissão. Tenha todos um bom dia. Deixa eu só confirmar aqui. Doutor Rafael, o senhor consegue fazer um encerramento? Que o Hélio, ele está com problema de conexão aqui. Será que daria para o senhor? Será que o senhor consegue encerrar a transmissão? Estou verificando aqui, mas acho que não.